Agora, na União FM, Papo de Mercado com Larissa Brito. Muito boa noite, ouvintes da 105.3. Estamos começando mais um Papo de Mercado. Hoje um Papo de Mercado especial, porque estamos inaugurando também o nosso novo espaço, a nossa nova casa aqui do Papo de Mercado, o novo estúdio de podcasts aqui da Rádio União. E fazer uma inauguração como essa não poderia ser diferente. É com um convidado também muito especial, um parceiro de longa data aqui da Rádio União e um parceiro da nossa região, né? Uma empresa que faz a diferença na nossa região. Tô falando de Sicredi Pioneira e hoje eu tô recebendo aqui o Thiago Luiz Schmidt, que é o presidente da Sicredi Pioneira. Muito boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso novo estúdio, Thiago. É um prazer te receber. Que honra, o prazer é todo meu. Obrigado, Larissa. Uma saudação, boa noite muito especial a todos que nos acompanham nesse momento e vamos falar bastante de mercado e da influência do cooperativismo. Vamos falar de cooperativismo, de crescimento regional. Tem muita conversa boa para a gente ter ao longo da nossa próxima hora, mas antes de mais nada, eu gostaria que tu explicasse pra gente um pouquinho, a gente estava conversando antes, né, Thiago, sobre o que é Sicredi Pioneira, né? A gente está falando de cooperativismo, a gente está falando do berço do cooperativismo, né? A gente vai falar da história, mas a Sicredi Pioneira, ela está dentro de um sistema, né? Explica um pouquinho pra gente como que funciona esse sistema, o que é a Sicredi Pioneira? Bom, antes de mais nada, a gente precisa entender sobre o sistema financeiro nacional e o SNCC, que é o Sistema Nacional do Cooperativismo de Crédito, faz parte do sistema financeiro. Hoje são vários sistemas e mais de 700 cooperativas que atuam em todo o território brasileiro e um destes sistemas é o sistema Sicredi. A Sicredi Pioneira é uma das 103 cooperativas que compõem o sistema Sicredi. Nasceu em 1902, no interior de Nova Petrópolis, na linha Imperial, e em razão disso é a cooperativa de crédito mais antiga da América Latina e também instituição financeira privada e em funcionamento mais antiga do Brasil, conforme dados do Banco Central. Nós ficamos atrás somente do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, que são instituições financeiras públicas, né, de controle majoritário do governo. Com o nascimento da Sicredi Pioneira, a sua importância, o seu propósito, os seus frutos deram resultados bem positivos. Na ocasião, um dos nossos fundadores, um padre suíço, Theodor Amsterdam, hoje patrono do cooperativismo, viu que a ideia era boa, gostou e levou esse modelo de organização econômica e social para outras regiões do nosso estado, como Santa Clara, hoje município de Lajeado, Dois Irmãos, Novo Hamburgo, Santa Maria, região noroeste do estado, e nós chegamos a ter no Rio Grande do Sul, na década de 60, 64 cooperativas de crédito. A maioria delas sucumbiu na década de 80, mas 10 ainda restaram. E essas 10 se uniram, se organizaram no ano de 80 e constituíram uma cooperativa central com um propósito de preservação da história dessas cooperativas. Só que deu muito certo e elas viram que era possível também cooperar, além de preservar a história, com uma marca única, levando o modelo cooperativismo de volta para o interior do Rio Grande do Sul, e daí numa parceria muito grande com cooperativas de produção, cooperativas do segmento agro. No início dos anos 80 começa a haver aí a constituição e proliferação muito rápida desse modelo de cooperativismo de crédito pelo Rio Grande do Sul, por isso que o Rio Grande do Sul é hoje destaque no cenário nacional. Até pouco tempo atrás nós brincávamos que de cada 5 brasileiros sócios de uma cooperativa de crédito, 1 estava no Rio Grande do Sul e os outros 4 eram gaúchos ou descendentes que migraram, né, para Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, que são os estados com os melhores indicadores de participação da sociedade no cooperativismo de crédito. E o cooperativismo de crédito começou a ter uma expansão muito grande no mercado brasileiro, especialmente em 2003, quando o Banco Central publica uma resolução da livre admissão de associados, ou seja, as cooperativas deixaram de ser segmentadas só de agricultores, de médicos, de professores, de engenheiros,
para que qualquer cidadão e qualquer empresa pudesse ser sócio de uma cooperativa de crédito, e em 2009 com uma lei complementar das cooperativas do ramo crédito. Então, com isso, começa a expansão do cooperativismo por todo o Brasil. Hoje são mais de 20 milhões de brasileiros sócios a uma cooperativa, e desses, 9 milhões é o maior sistema do Brasil em número de associados, em ativos administrados, em carteira de crédito, é o sistema Sicredi. E a Sicredi pioneira, então, é uma dessas cooperativas que compõem o sistema Sicredi em nível nacional. Eu quero aprofundar um pouquinho mais dentro dessa área das diferenças de uma cooperativa de crédito para um banco tradicional. Mas antes disso, eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente sobre a história, né? Tu trouxe aqui um pequeno, né, arrazoado de como surgiu, onde surgiu, mas em que situação que isso surgiu, como... Porque é uma história muito bonita, né? Uma história que ela é interessante de ser contada e que a gente saiba, né? Não é um surgimento vazio, sem nenhuma razão, né? Existe um propósito muito grande, existe um motivo pelo qual a cooperativa foi constituída. E, na verdade, tem relação muito forte. Eu sempre digo que a história do cooperativismo no Brasil, ela começa em 1824 com a imigração. A história do cooperativismo nasce com a imigração. Tem relação com a independência do Brasil em 1822. Depois o país começa um processo de colonização, de ter população, especialmente por uma questão de defesa das fronteiras. Eu acredito muito nesse motivador. Mas as pessoas que vieram para cá fazer a colonização e proteger as nossas fronteiras, elas também traziam toda uma bagagem de vida, todo um conhecimento e todos os aspectos culturais que elas vivenciavam na Europa. Então, sempre digo, né, Larissa, que junto com roupas, sapatos, ferramentas, as pessoas trazem sentimentos, emoções e conhecimentos. Os primeiros 50 anos da imigração foram de muita dificuldade e nós iniciamos lá por 1874, 1875, um processo de migratório com mais intelectuais, além das pessoas que vieram colonizar e proteger as nossas fronteiras. Começam a vir para o Brasil também padres, professores, arquitetos, engenheiros, intelectuais, pessoas que pudessem gerar algum impacto a partir do conhecimento que eles traziam. E isso foi muito importante porque, chegando aqui, essas pessoas chegaram à conclusão de que as dificuldades pelas quais esses colonos viviam, elas eram similares ou até maiores do que as enfrentadas na Europa, que foram motivos da saída dessas pessoas da Europa. E especialmente os padres e pastores, eles chegaram ao entendimento de que o trabalho deles, num primeiro momento religioso, ele transcendia, ele era muito mais de socorro social, das comunidades. Então eles passaram a ser lideranças comunitárias e intelectuais muito importantes pelo interior do Rio Grande do Sul, e uma dessas lideranças foi o padre Theodor Amstutz, que chegou no Brasil em 1885. Por sua idade, por ser mais jovem, ele foi enviado bem para o interior, então no interior do interior, né, Nova Petrópolis, que era distante de São Sebastião do Caí, São Leopoldo, que eram centros mais estabelecidos naquele momento. Nova Petrópolis, é engraçado, mas a gente viveu isso no ano passado com as chuvas, né? Com os deslizamentos da BR-116 em Picada Café e Caxias do Sul. Nova Petrópolis voltou a ser uma ilha, porque era muito provavelmente o que as pessoas sentiam naquela época do final do século retrasado. E os religiosos tinham justamente esse trabalho. E eles começaram a entender de que não adiantava as pessoas ter dinheiro no meio da pobreza. Então, algumas pessoas tinham dinheiro e não tinham o que fazer, e outras tinham muita vontade de trabalhar e produzir, mas não tinham dinheiro. E essas pessoas produziam muitas vezes sem agregar nenhum valor para o seu produto, enchiam as carroças de mercadoria, isso o padre escreve na sua autobiografia, e vinham para São Leopoldo, Novo Hamburgo e Porto Alegre, e alguns dias depois voltavam para Nova Petrópolis com meia dúzia de bugigangas, essa é a expressão que ele usa, né, debaixo do braço. Então, a produção desses colonos tinha pouquíssimo valor. E o padre estimulou que as pessoas começassem a agregar valor aos seus produtos, mas era necessário
algo que financiasse isso. Então, ele reuniu, e acho que essa é uma das partes mais bonitas da história, ele uniu católicos e luteranos. Como padre, ele era muito amigo do pastor, ele se aproximou do pastor da igreja luterana e eles chegaram ao entendimento de que precisamos cooperar no que temos em comum, deixando as diferenças de lado. Olha só. E nos dias atuais eu tenho repetido muito essa frase, né? Precisamos cooperar do que temos em comum, deixando as diferenças de lado. Então, a cooperativa nasce da união de católicos e luteranos que tinham algum recurso guardado e colocam esse recurso na caixa, na Sparkasse. E esse recurso ele servia para realizar pequenos empréstimos aos produtores, comprar ferramentas ou sementes e assim ter melhores condições de produção. Começaram a gerar a prosperidade no local. E deu certo, deu tão certo que, em razão disso, ele começou a levar essas ideias pelo interior do estado. Hoje, essa lógica de alguns juntam recurso para auxiliar, a gente chama de cross-funding, né? Como se fosse a coisa mais moderna do mundo. Foi exatamente o que eles fizeram lá em 1902, quase 123 anos atrás. Pois é, e antes a gente falava ali sobre as diferenças, né? Eu queria que tu explicasse um pouquinho para a gente, para o nosso ouvinte, que daqui a pouco não entende muito bem a diferença entre o sistema bancário tradicional e como funciona uma cooperativa de crédito, né? Desde o início ali, desde a abertura da conta, como que funciona? Primeiro que é a coisa mais natural do mundo as pessoas não entenderem, não é nem de cooperativismo de crédito, não entenderem de cooperativismo. E isso é algo que, enquanto país, a gente precisa evoluir muito por melhor ou por mais significativos que venham sendo o crescimento do cooperativismo no Brasil, mas quando a gente olha para economias ou sociedades desenvolvidas, os países nórdicos, a Europa, o Canadá, os Estados Unidos, que é tido como um símbolo de capitalismo global, 53% da população estadunidense é sócia de uma credit union. Então a gente tem todo esse desafio de como fazer para que os brasileiros conheçam cada vez mais o cooperativismo. É um modelo de gestão distinta e a gente passa, por exemplo, pela faculdade de administração e não estuda cooperativismo. É comprovado por meio já de metodologia, com metodologia científica que gera impacto econômico e social, e economistas e sociólogos não estudam cooperativismo. Há um regime tributário distinto e na sequência eu explico por quê. E os contadores não estudam cooperativismo. Por que tu acha que tem essa resistência? É porque é uma questão cultural, ainda é uma questão cultural, porque era visto como um modelo talvez muito mais próximo do assistencialismo ou de pessoas de baixa renda, quando na verdade já é comprovado que se nós pegarmos hoje no país os estados com os melhores IDHs, são estados que têm cooperativas consolidadas e muito fortes. É comprovado que onde existem cooperativas, há maior geração e distribuição de renda. Nós temos menos desigualdade econômica e social nesses lugares. Se nós pegarmos o próprio estado do Rio Grande do Sul e compararmos municípios mais desenvolvidos com os menos desenvolvidos, nós chegamos na mesma conclusão. Então é uma questão cultural do país. A gente vai ter que ir mudando essa realidade com o tempo. Programas como esse programa da Rádio União contribuem para isso. Primeiro, o cooperativismo, as diferenças do cooperativismo em relação aos bancos. Todas têm relação com os princípios do cooperativismo. O primeiro deles é a adesão livre e voluntária. As pessoas entram e saem de uma cooperativa quando elas entenderem que é o melhor para elas. Então, o processo de decisão de fazer ou não fazer parte de uma cooperativa é do cooperado, é do associado, é da pessoa que está ali com alguma necessidade. A gestão, como princípio também, a gestão democrática, ela é feita pelos próprios sócios da cooperativa. Eu sou um sócio da Sicredi Pioneira, tenho outros colegas no conselho de administração que também são sócios, que não são colaboradores com carteira assinada pela cooperativa, são sócios eleitos em assembleia que fazem a gestão estratégica da cooperativa. Há outros associados que nós chamamos de delegados ou coordenadores de núcleo, que também dão toda uma sustentação ao conselho nas direções estratégicas do conselho.
Então, a gestão é feita pelos próprios sócios da cooperativa, é o associado que decide o que ele quer da cooperativa. A participação econômica, a autonomia e independência. A autonomia e independência é um princípio que, na sua forma original, lá na Inglaterra, quando foi escrito pela primeira vez, ela foi escrita como neutralidade política religiosa. E é por isso que hoje a gente consegue ver no Brasil cooperativas crescendo e gerando impacto positivo, independente da religião dos sócios, da ideologia política partidária dos associados ou dos governantes. E talvez esse tenha sido um dos motivos do cooperativismo não ter crescido muito no Brasil nos últimos anos. O cooperativismo é algo muito danoso às cooperativas quando ideologias políticas se aproximam de cooperativas. Isso é algo que a gente preserva muito e não pode acontecer. Todos os países em que há a neutralidade política e religiosa, as cooperativas conseguem crescer, se desenvolver e gerar bastante impacto positivo. Isso é importante. E talvez isso seja uma receita para o próprio desenvolvimento e crescimento da sociedade, né? O quanto a gente é influenciável por questões políticas e religiosas, né? A educação, a intercooperação e especialmente o interesse pela comunidade. Então, sempre que há esse movimento de cooperativas, a gente tem uma relação direta com os princípios. Uma cooperativa ela é uma sociedade de pessoas sem fins lucrativos, com fins econômicos, mas sem fins lucrativos. O lucro ele não é fim numa cooperativa, ele não é o objetivo principal, ele é meio, ele é ferramenta para a transformação da sociedade. As pessoas se unem em cooperativa, eu costumo dizer, não é para lucrar, é para evitar que outras lucrem sobre elas. E isso a gente comprova nos indicadores da cooperativa. Por exemplo, a Sicredi Pioneira no ano passado obteve um resultado de 186 milhões de reais de resultado líquido. Mas se ela fosse um banco com fins lucrativos, o nosso resultado teria passado perto da ordem de 400 milhões. Então, pelo simples fato de movimentar com a cooperativa, só na região da Sicredi Pioneira, que são 21 municípios aqui do Vale dos Sinos e da Serra do Rio Grande do Sul, essas pessoas economizaram 200 milhões. Quando a gente olha todo o país, a gente passa de bilhões que os brasileiros, sócios de cooperativas, economizaram ao fazer as suas movimentações com as cooperativas. E esse dinheiro nós acreditamos que acaba voltando fortemente para a economia local. Por isso que essa é uma outra grande diferença. As cooperativas levantam a bandeira, defendem e promovem a economia local, o desenvolvimento da economia local. A distribuição dos resultados é feita entre os sócios, parte do resultado fortalece o patrimônio da cooperativa, parte do resultado não vai nem para o sócio nem para a cooperativa, ela vai para o que eu pessoalmente vejo como de maior valor, que é o coletivo. Então, ações envolvendo educação financeira, cooperativas escolares, desenvolvimento das áreas de cultura, de esporte inclusivo, de segurança. As cooperativas investem muito nas suas regiões. Eventos turísticos de agricultura, quantos eventos que a União FM faz e vocês olham, estão lá as cooperativas parceiras desse evento. Não é só por uma questão mercadológica, Larissa, não é só por marketing, não é só por exposição de marca, é porque nós acreditamos que esses movimentos, essas interações sociais, elas desenvolvem o turismo, elas trazem a pessoa para a rua, elas trazem as pessoas para conhecer outros locais próximos da região onde elas vivem e com isso a gente acaba desenvolvendo a economia local, o turismo, a cultura e tantas outras coisas importantes para o desenvolvimento. A gente realmente vê que, falando de Sicredi Pioneira, vocês são muito presentes na comunidade, né? Seja através de eventos, seja através dos espaços, né? Que agora tem os espaços. E isso faz parte dessa visão de negócio e essa visão social do cooperativismo, né? A gente até costuma falar na cooperativa que a gente não faz parte da comunidade. A gente é a comunidade.
antes de vir ao ar aqui, nós estávamos conversando, né? Onde nascemos, onde vivemos. Fomos vizinhos. E daí a gente descobriu que fomos vizinhos no mesmo bairro aqui em Novo Hamburgo. E isso é muito comum acontecer nas interações que tanto eu quanto a nossa diretoria, as lideranças da cooperativa, os colaboradores, todos nós somos dessa região, então todos nós conhecemos as universidades, as empresas, os locais de festas, de eventos, os supermercados, os postos de combustíveis. A gente é daqui, a gente vive a comunidade aqui. E vivendo, tu consegue identificar as necessidades, né? Tu consegue identificar o que essa comunidade precisa. Tanto as coisas boas quanto as dores também, né? A ponte cai para nós também. A gente também não consegue passar de uma cidade para outra porque essa dor também é nossa. A gente também foi atingido pela enchente, a gente também viveu a mesma dor da pandemia, a gente tem a mesma angústia do aeroporto fechado. Então, essas dores locais são muito latentes na cooperativa, mas em razão disso a gente consegue também atuar de forma mais rápida e assertiva, né? Até porque na maioria das comunidades, grande parte das comunidades é sócia da Sicredi Pioneira, e dessa forma a gente consegue agir mais rapidamente e assertivamente para tentar resolver os problemas. Então, é no museu em São Leopoldo, é nas escolas de São Leopoldo que foram atingidas, são nas entidades de Novo Hamburgo. Tudo isso faz com que a gente consiga ter uma relação mais próxima, identificar mais o que precisa ser feito e com isso também ficar mais integrado à comunidade. Pois é, tu trouxe aqui dois pontos, né, que eu acho que é importante da gente conversar um pouquinho, que é a questão da pandemia e das enchentes que a gente teve aqui no estado ano passado. Vocês, assim como sendo parte da comunidade, sofreram esses impactos também, né? Obviamente, impactos financeiros, né? Mas vocês também puderam ajudar, né, a comunidade. Como que foi esse processo dentro da cooperativa? Como que é gerenciar esse tipo de crise? Tem um conceito no cooperativismo que diz que é justamente nos momentos de crise que as cooperativas mais crescem e se fortalecem. Por quê? Porque isso é um resultado de um comportamento humano, natural ou instintivo, de que nos momentos de crise e dificuldade que as pessoas se ajudam mais. Se une mais, né? Eu acredito que teu incômodo, Larissa, seja olhar para as pessoas se ajudando durante as enchentes nos resgates, e passada a enchente as pessoas param de se ajudar e a gente se pergunta assim, por que as pessoas não continuam se ajudando passada a crise? Então, eu acredito muito que não existe cooperativa forte ou cooperativa rica numa sociedade pobre. O papel da cooperativa é gerar prosperidade dos seus membros. Então, quando a gente olha para sistema financeiro, por exemplo, num momento de crise, tu olha por o crédito como risco. E a tendência é que os bancos fechem as torneiras do crédito, porque o risco aumentou e nós não vamos correr riscos no mercado. Mas nós, enquanto cooperativa, a gente olha para o mercado e o mercado é a nossa comunidade. Se a cooperativa fecha a torneira do crédito, é a própria comunidade que a gente está inserido que vai passar por dificuldades. Então, aí existe um papel da cooperativa e nós conseguimos medir isso tanto de concessão de crédito quanto de inadimplência. 2 dados interessantes para quem nos ouve nesse momento. Durante a pandemia e durante as enchentes, nós imediatamente liberamos para os associados, por exemplo, prorrogações das parcelas dos créditos que haviam com a cooperativa naquele momento, e a quantidade de inadimplência desses créditos prorrogado foi extremamente baixa em ambas as situações, porque as pessoas que fizeram por necessidade e na hora de pagar elas pagam por gratidão, porque elas fazem parte de um movimento que olhou para elas como... Eles foram tão bacanas comigo naquele momento em que eu precisei, então agora eu vou retribuir isso sendo ali cumprindo com aquele compromisso, né? É o senso do pertencimento e é o princípio da participação econômica. E a outra questão é a concessão do crédito. Muitas vezes a gente olha
para o mercado que está em risco e dizendo agora a gente não vai emprestar mais para diminuir o risco, mas se o mercado é a nossa comunidade e a gente não... Por exemplo, nós estamos aqui falando direto de Novo Hamburgo, vizinhos a São Leopoldo, que foi um município muito atingido pelas enchentes. Só em São Leopoldo nós tivemos 15 mil sócios atingidos e desses 15 mil, 2.400 eram PJs, eram empresas. A gente está aqui num programa falando de mercado e pensa assim, como retomar a normalidade, se dá para usar essa palavra, né? Depois da tragédia que foi a enchente, mas como buscar o mínimo de normalidade com 2.400 empresas atingidas pela cooperativa, que eram sócios da cooperativa e que foram atingidas. Então, conhecer isso, fazer parte da comunidade, entender, fazer a leitura disso, faz com que a gente consiga logo alcançar instrumentos para essas empresas, estimulando ou facilitando ou possibilitando a retomada delas nas que fazem sentido, ou até mesmo uma consultoria, uma parceria, por exemplo, com o Sebrae, que é muito atuante na nossa região, de um diagnóstico do negócio, dizer, vale a pena, vamos retomar, ou no ponto que tu estava e mais enchente não vale a pena, vamos fazer uma transição de carreira, vamos olhar para novas alternativas de mercado. Então, esse papel é da cooperativa também. Bom, Thiago, a gente tem muita coisa ainda para conversar, mas agora a gente vai para um intervalo bem rapidinho. E na volta a gente continua, vamos falar de mercado de trabalho, vamos falar de movimentações nesse sentido. Na volta tem muito mais papo de mercado, não sai daí. Curioso as pessoas ficarem tão encantadas com a tecnologia. A tecnologia que deveria ficar encantada com as pessoas. O ser humano é extraordinário. Descobrimos a gravidade, ao mesmo tempo, realizamos proezas que nos fazem duvidar de sua existência. Fomos à Lua, chegamos a Marte. E todo dia vamos a um lugar ainda mais surpreendente. O lugar do outro. Não estamos negando a tecnologia, mas o que nos encanta mesmo são as pessoas. A gente usa a inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Investimos em tecnologia de ponta, mas investimos em simpatia de ponta também. Tratar as pessoas com carinho nunca será obsoleto. Sicredi é ter com quem contar. Papo de mercado de volta na noite dessa segunda-feira. Lembrando os nossos ouvintes da 105.3 que essa conversa também é transmitida por imagens lá no canal do YouTube da Rádio União. E quem pegou a conversa pela metade, quer ver como que foi o nosso primeiro bloco, pode ir lá no YouTube, que vai estar disponível lá. Hoje eu estou conversando aqui com o Thiago Luiz Schmidt, presidente da Sicredi Pioneira, e a gente falou bastante sobre cooperativismo, sobre a história da Sicredi Pioneira no primeiro bloco. E a gente... eu gostaria de entrar agora num assunto mais delicado, talvez, que é a questão do mercado de trabalho, né? A gente vê muita movimentação, tu mesmo comentou antes que em São Leopoldo vocês têm ali na questão da enchente muitos clientes que são PJ, né? A gente percebe que hoje muitas pessoas estão migrando, né, do mercado de trabalho formal para tentar empreender, para as pequenas empresas, onde o crédito é muito importante. Eu queria que tu me falasse um pouquinho sobre esse viés dessas mudanças do mercado de trabalho a partir do cooperativismo, do ponto de vista do cooperativismo e de uma cooperativa de crédito. Essa é uma pergunta, é uma questão bastante complexa, que carrega várias dificuldades, né, Larissa? Mas eu acho que ela traz várias oportunidades também. Primeiro, a questão intergeracional e felizmente as pessoas, as empresas têm estudado cada vez mais as questões de comportamentos e de significado, o que tem sentido para cada uma das gerações. Mas dias atrás, inclusive, eu estava lendo um artigo que me chamou muita atenção de alguém que simplificou a história das gerações, dividindo o seguinte: nós temos duas gerações, as pessoas que nasceram até 1990 e quem nasceu depois dos anos 90, que daí já nasce num mundo com internet, independente de ser nativo, digital ou não digital. E isso facilita bastante. E as pessoas que nasceram até 1990 têm um tipo de cultura, de criação, de entendimento do que é trabalho, do que é carreira, do que é sucesso
na carreira, né? Muitas vezes o sonho era 25, 30 anos na mesma empresa, começar e se aposentar na mesma empresa. A estabilidade, A questão da estabilidade, do status, do cargo, da sala, do organograma, de subir no organograma. E a geração que vem depois dos anos 90, ela já tem um olhar diferente, muito mais voltado para as experiências, para o impacto que o trabalho dela traz para o mundo, né? Uma coisa no sentido de que eu gosto do que eu faço, eu sou bom no que eu faço, eu sou remunerado pelo que eu faço, e isso é importante para o mundo, né? É muito mais na sua razão de ser profissional. Acho que a grande oportunidade está que não exista certo e errado em nenhuma das gerações. Acho que as duas gerações têm muito a aprender e a ensinar. Então a nossa provocação está sempre na inclusão, na aproximação, no olhar para as gerações mais novas e entender que eles têm um sentimento e um modelo de trabalho que nós, da nossa geração, podemos ter como aprendizado de ter uma vida profissional mais leve, de ter um sentido na nossa vida profissional, de trabalharmos gerando impacto positivo e não a qualquer preço, muitas vezes pagando com a saúde, né? Quantas situações... A geração, ela é mais atenta, né? Essa questão da saúde, de ter um trabalho que realmente ocupe um espaço de trabalho, Perfeito. Né? Quantas pessoas queridas eu já perdi, tu já perdeu, quem está ouvindo, pensa em quantas pessoas que vocês admiravam, que eram inspiração e que muitas vezes partiram cedo demais por uma doença que talvez não, que teve influência de um trabalho fora realizado além do limite, né? Mas, por outro lado, essa geração traz também para a geração mais jovem o exemplo da disciplina, do respeito, dos limites, do cumprimento de regra. Então, porque também deixar as coisas com uma certa permissividade, isso não garante resultado. Então, quando a gente aproxima essas duas gerações, a gente começa a ter resultados significativos. A outra é a questão do crédito e do empreendedorismo que tu comentou. Infelizmente, a gente tem uma leitura errada sobre os negócios que passam por dificuldade, que a dificuldade ela está apoiada no crédito ou na ausência do crédito. E eu garanto para ti, quem está nos ouvindo nesse momento, mais de 90% dos casos não é isso. Um negócio ele precisa ter... antes de mais nada, muito conhecimento, know-how daquilo que tu quer trabalhar e tu vai fazer. Por exemplo, tu é uma excelente arquiteta, tu é uma excelente cozinheira, tu é uma excelente organizadora de festas e eventos. Então, aquilo que tu faz com amor, dedicação, conhecimento, competência, profissionalismo. Tu é muito boa naquilo que tu faz. Essa é para mim, a questão essencial e inegociável de um empreendedor. Ter conhecimento, ser bom naquilo que faz e amar aquilo que faz. Mas isso não sustenta o negócio, porque depois a gente precisa ter gestão. Além de fazer o que eu faço com muito carinho, com muito amor, com muito profissionalismo, eu preciso entender que receitas e despesas financeiras da empresa não se misturam com receitas e financeiras da vida pessoal. E daí aqui só uma curiosidade, a gente abre e já fecha as aspas, tá? Mais de 50% das contas de pessoas jurídicas no país são pagas com cartão de crédito da pessoa física. Ou seja, como é que a gente vai ter evolução das empresas, dos negócios, desses organismos que compõem o mercado se a gente não consegue ter organização financeira na vida da pessoa mesmo? E receitas e despesas jurídicas e físicas não podem se misturar. Esse é requisito número 1 de uma gestão financeira saudável. E daí a gente não pode esquecer da gestão estratégica, da gestão de negócio, da gestão de governança corporativa. Então, independente do porte da empresa, se é uma empresa de uma pessoa, essa uma pessoa precisa sentar na cadeira e entender
essa atividade aqui é financeira, agora eu vou olhar para a estratégia, agora eu vou olhar para a formação do preço de venda, que é algo tão básico dentro dos negócios. Porque as pessoas têm muita dificuldade, né? Enormes, mais da metade dos empreendedores não sabem calcular preço de venda. E muitas vezes pode ser uma excelente doceira. Se não tiver os custos bem detalhados, os tributos, a margem de lucro daquele produto e quanto eu preciso ter de volume para ter uma receita mínima que me sustente enquanto pessoa, não adianta eu ser uma excelente doceira. Então essa reflexão precisa vir. E por último é o crédito, porque o crédito, quando eu conheço e faço bem aquilo que eu me disponho a fazer como empreendedor, eu faço a gestão do meu negócio, o crédito vai sim funcionar como uma alavanca do meu negócio. Agora, quando por melhor que eu seja na minha atividade, se eu não tenho gestão, o crédito, ao invés de alavancar, ele pode ter um efeito reverso, e normalmente é o que acontece. É o crédito que acaba trazendo dificuldades para o negócio. Então, esse é um papel que a cooperativa muitas vezes cumpre. E daí aqui compartilhando uma questão de negócios dentro da cooperativa, os nossos colaboradores da área de negócio, eles não têm metas de produtos e serviços, não há metas de consórcio, seguro, previdência, crédito, cartão. O colaborador que está na Sicredi pioneira, atendendo o associado, pessoa física ou jurídica, ele está ali muitas vezes para conhecer a pessoa, entender o momento de vida daquela pessoa e daí sim organizar e tentar oferecer para a pessoa aquilo que melhor se encaixa para aquele momento de vida daquela pessoa. E isso faz com que daí a pessoa prospere. Esse é um dos grandes propósitos da cooperativa. E aí tu traz um outro elemento, né? Que é sentar ali na frente, às vezes, da pessoa para poder conversar com ela. E a gente tem um outro movimento de mercado, que é o fechamento das agências, né? Hoje a gente vê agências bancárias, né? Fechando cada vez mais. É cada vez mais difícil tu encontrar uma agência física. E vocês têm uma pegada um pouco diferente. Tem a ver com isso também, de estar mais presente? Tem também. Mas nós acreditamos muito na lógica do E, não é física ou digital, é física e digital. Então, são todos os canais, assim, todos sabemos do quanto o mundo evoluiu tecnologicamente e o quanto as tecnologias trouxeram conforto, segurança, sim, comodidade, velocidade. Né? Não faz sentido nenhum. Não sei a idade de quem está me ouvindo nesse momento, mas a gente vai confessando a nossa idade. Eu sou da época que trabalhava na empresa, pegava todos os dias o boleto da empresa, somava, fazia o cheque, a copa do cheque, ia para a fila do banco. Isso não existe mais e não faz sentido. Então, tu ganha eficiência, tu ganha qualidade, tu ganha segurança, são vários benefícios que essas ferramentas trazem. Mas eu sempre digo, assim, o celular ou o computador, eles podem ser muito bons para pagamento, transferência, depósito, mas aquela pessoa que está evoluindo na sua vida financeira, né? A gente chama de bem-estar financeiro. Tu vai subindo degraus do bem-estar financeiro. Daqui um pouco tu chega no momento da tua vida que tu te planejou e agora tu vai começar a realizar uma previdência privada. A pergunta é VGBL ou PGBL? Tabela progressiva ou regressiva? Será que é a tecnologia, será que é o aplicativo que vai te sugerir? Como é Provavelmente não. Eu hoje, se tivesse que responder essa pergunta, só no fazer ela para mim, eu já fiquei aqui, meu Deus, o que é isso? E essa é uma pergunta simples de um único produto. Daí a gente tem soluções de crédito, tem linhas de crédito, tem os produtos de depósito, renda fixa, renda variável, LCA, fundos. Qual é a melhor solução para ti? Por isso que essa lógica do momento de vida e conversar é que dá mais significado para os espaços físicos. Até porque cada pessoa tem, né, as suas necessidades, os seus. Daqui a pouco o meu objetivo é uma outra pessoa que tem a mesma renda que eu, a mesma idade que eu, ela tem um outro objetivo de vida, né? Então é preciso realmente ter um olhar mais atencioso para isso. Porque, Larissa, essa pessoa deve estar num outro momento de vida ou com uma outra necessidade. E isso não tem relação com questões de classe social, de renda da pessoa, porque podem ser pessoas
de mesma idade, da mesma classe social e com objetivos ou necessidades distintos naquele momento de vida de cada uma dessas pessoas. E daí o físico, ele passa a ter um sentido, que é o sentido da consultoria, que é o sentido de conhecer bem o associado, o momento de vida que ele está passando, para construir com ele uma solução de médio e longo prazo. Ou de resolver o problema do curto prazo e já olhando para uma alternativa ou uma solução melhor no médio e longo prazo. E isso acontece bastante. Das pessoas muitas vezes chegarem na agência dizendo que estão passando por uma determinada situação e que para elas foi recomendado fazer tal produto e elas querem fazer tal produto. E muitas vezes o gerente assim, tá, mas me fala um pouco mais, por que tu quer fazer? Qual é o teu objetivo? O que tu quer com isso? E entender que é melhor um outro produto. E como não há pressão da meta pelo produto, o atendimento é muito mais genuíno, é muito mais verdadeiro, né? E esses feedbacks, assim, nada melhor do que receber o feedback das pessoas que foram atendidas. E a gente recebe diariamente. Muito obrigado pela contribuição que vocês deram na minha vida. Muito obrigado pela transformação que a minha vida está passando em razão dos atendimentos que a gente recebe. Então, esse é um dos propósitos que as agências cumprem hoje, mas tem outros. É um olhar mais humano, né? Quando a gente está... Hoje a gente precisa resolver, às vezes, um problema, seja ali com a operadora de telefonia, às vezes a gente conversa com um robô, né? Então, quando a gente tem esse olhar mais humano, isso também acho que fideliza, né? Aquele associado para que ele siga nessa relação de confiança, né? A gente costuma falar também dentro da cooperativa que muitas vezes nós, enquanto colaboradores, a gente acaba sendo educador de canais, porque, vamos lá, não há problema, não há pecado nenhum em usar o aplicativo e falar com o robô, desde que a tua necessidade seja específica e atendida de forma rápida pelo robô ou pelo aplicativo, porque é uma situação. Mas há situações em que não vai ser o robô, vai ser a pessoa, vai ser o humano. E daí, independente de estar fisicamente na agência ou ter um atendimento virtual, mas mesmo que virtual, com uma pessoa, né, com um humano. Então, essa questão do humano faz com que a gente entenda que abrir agências, ou melhor, como a gente tem feito já há 2 anos, com algumas agências que não são mais agências, nós chamamos de espaços, porque... Queria chegar aí. Porque elas inclusive têm uma agência, mas elas cumprem outros papéis na comunidade. Eu queria chegar nesse ponto dos espaços, dessa presença física e nessa presença na comunidade através dos espaços, né? Dá o exemplo aqui da feitoria, onde tem um espaço, né? Onde a comunidade pode usar desse espaço. Eu queria que tu explicasse um pouquinho melhor do conceito desses espaços. Quantos já são? Já são 10 espaços atualmente na cooperativa. Muito em breve estaremos inaugurando mais um espaço em Novo Hamburgo, na comunidade de Canudos. Acho que Canudos tem um perfil incrível, com um potencial enorme de desenvolvimento da comunidade, e os espaços, eles cumprem esse papel. O nosso primeiro espaço foi no bairro da Feitoria, em São Leopoldo. É um bairro com 70 mil habitantes. Uma cidade. É praticamente uma cidade, mas que não é o centro comercial do município de São Leopoldo. Sim. Então, muitas coisas que a comunidade da Feitoria precisava realizar, havia sempre a necessidade de deslocar-se até o centro de São Leopoldo. Só que nós estamos falando de uma comunidade carente, que para algumas pessoas talvez seja tranquilo pegar o carro, a moto, um táxi e se deslocar até o centro, mas para outras nem pegando o ônibus, porque não tem dinheiro para pegar o ônibus. E essas realidades a gente enxerga na Feitoria, Larissa. Então, mas isso não significa que não hajam ali pessoas com potencial enorme, artístico, cultural, educacional, de empreendedor. E nós reunimos o Espaço Feitoria em São Leopoldo. Ele nasce de uma forma muito curiosa. Antes de inaugurar o prédio, de definir o layout do que teria dentro do prédio, a gente só tinha o local onde seria, mas mais nada. Uma pessoa da cooperativa foi até a comunidade e se reuniu com a Associação dos Empreendedores da Feitoria, com
com o grupo de mães, com representantes de escolas. Então, reuniram a comunidade, lideranças da comunidade da feitoria, e foi perguntado para essas pessoas se vocês pudessem ter algo aqui no bairro, o que faz falta. E a gente anotou todas essas ideias e nós buscamos contemplar todas essas ideias no espaço feitoria. Então, para dar 2 exemplos, esse espaço, ele é um espaço com 720 metros quadrados, onde a agência ocupa mais ou menos uns 60, 70 metros, e às 16 horas as cortinas da agência se fecham, as cortinas de aço, e o espaço continua funcionando. Então, desde a sua inauguração em agosto de 2023 até agora, esse local já recebeu 10 mil pessoas. Nossa! 10 mil pessoas em eventos sem relação com uma cooperativa de crédito. Em eventos que, por exemplo, a Expo Favela, realizada pela comunidade de São Leopoldo, aconteceu ali dentro, exposição de artes, encontro do clube de mães, inclusive para assistir filme, porque um dos sonhos da comunidade era ter um cinema, então o espaço tem um telão que está pronto e a comunidade às vezes vai lá para assistir filmes. Olha só. Alunos da rede municipal, escolar ali da comunidade, indo ali para ter aula de educação financeira dentro de uma instituição financeira, o que dá mais significado. E tem um espaço ali que mexe bastante comigo, que é a sala de videogames, porque uma das mensagens que a comunidade trouxe muitas crianças nasceram aqui, muitas vezes vão chegar à fase adulta sem nunca terem jogado um videogame. Então nós fizemos uma sala de videogame, mas tem sala de aula, tem sala de estudo, tem sala de reuniões. Contemplar tudo. Durante as enchentes, várias entidades de São Leopoldo foram trabalhar de dentro do espaço feitoria. Nós estamos agora com uma turma que está fazendo reforço para as provas do Enem. Então foi montado um programa, tem um professor e os alunos vão lá estudar para fazer reforço. E como que é o acesso? Como que as pessoas fazem para ter acesso ao espaço? Só chegar no espaço. Ele é simples, ele é acessível. As crianças, era muito engraçado, porque no começo as crianças iam jogar videogame, daí iam embora e assim, ficava tudo bagunçado, né? E com o tempo, conversando com essas crianças, vocês são bem-vindas, podem vir jogar videogame, mas vocês podem deixar tudo organizado do jeito que estava quando vocês chegaram. E como é que está o tema da escola? Então, e as crianças daí começaram a levar os cadernos para mostrar os temas. Então, olha o quanto esse cuidado e esses limites também faz com que as crianças se sintam importantes, se sintam valorizadas e com certeza isso acaba impactando. Isso vai mostrando, né, a bola de neve, digamos assim, do bem que vai sendo feito, né, porque ali para poder jogar o videogame, eles muitas vezes sentiram uma certa cobrança, entre muitas aspas, né, que deveriam estar com o tema feito, então eles estão fazendo, estão levando para mostrar, para poder usar, né, então é aquela corrente do bem que vai se formando em torno de ações, né. Porque há exemplos, há disciplina e isso é uma forma da gente... isso reforça o princípio do cooperativismo, da educação e do interesse pela comunidade. Então, tem um ex-presidente nosso, Mário Konzen, ele sempre fala... quando a gente passa por um lugar em que tem uma cooperativa, a gente precisa enxergar nesse lugar, no comportamento das pessoas que ali tem uma cooperativa ou passou um cooperativista, porque é esse comportamento consciente de que nós podemos sim deixar coisas melhores no mundo. A gente vai trabalhar, vai investir em educação, vai gerar riqueza, mas vai fazer com que o lugar também seja melhor. Falando sobre deixar algo melhor no mundo, acho que um tema que também entra super nesse contexto do cooperativismo é a questão da sustentabilidade, né? Vocês têm também um cuidado com isso. Queria entender um pouquinho mais das práticas sustentáveis da Sicredi Pioneira. Acho que não só da Sicredi Pioneira, né, Larissa, mas do sistema Sicredi como um todo. O Sicredi, ele faz parte do Pacto Global da ONU, dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E eu tenho acreditado cada vez mais que são 18, porque eu tenho falado muito na ODS 0. A ODS 0 é
é a consciência da liderança, porque não adianta nós termos os 17 objetivos de igualdade de gênero, de desigualdade social, de água potável e acessível, de preservação de nascentes, de erradicação da pobreza, se não houver a consciência das lideranças, né? E isso vale em todos os segmentos, nas SAs, nas privadas, nos entes públicos. Cada vez mais pessoas que têm cargo de liderança, de puxar à frente dos negócios, dos empreendimentos, sejam eles públicos ou privados, precisam ter essa consciência dos impactos das nossas decisões. E a Sicredi Pioneira tem um indicador que nós apresentamos para os nossos associados na Assembleia, e ele compõe o nosso relatório anual também. Inclusive fica o convite, quem nos acompanha nesse momento, se entrar no site da sicredipioneira.com.br, vai encontrar lá o relatório anual de todos os últimos anos, mas o relatório de 2024, um dos indicadores que nós temos é o nosso investimento social. O investimento social, ele tem uma série de fontes de recursos. Um dos recursos é o FATES, que é o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social. Ele é um fundo obrigatório por lei. A Lei Geral das Cooperativas, lá de 1971, já diz que a cooperativa é uma sociedade de pessoas sem fins lucrativos, mas que de toda a sobra que essa cooperativa tiver, no mínimo 5% vai ser destinado para ações de assistência técnica, educacional e social, que é o FATES. Com esses recursos, a gente desenvolve programas como União Faz a Vida. São mais de 22 mil alunos e quase 2 mil professores dos nossos 21 municípios que fazem parte desse programa. Cooperativas escolares. Nós temos um programa também bastante interessante, que é o de sucessão rural familiar. Nós já estamos na nossa 7ª edição e já foram trabalhadas com mais de 120 famílias. Assessoria empresarial. O Fundo Social, que é um outro fundo, esse sim votado em assembleia, são os próprios sócios, que do valor que fica à disposição dos sócios para fazer a distribuição, vamos chamar de distribuição de lucro, que todo mundo vai entender, os sócios olham para esse recurso e abrem mão de parte desse resultado, em média 2,5% do resultado total da cooperativa. Só para tu ter noção do volume, no ano passado os sócios abriram mão de 4 milhões de reais. Bastante coisa. E esse recurso foi aplicado em 304 entidades da nossa região, aqui de São Leopoldo até Caxias do Sul, Vale dos Sinos e Serra Gaúcha. Financiou esses 304 projetos na área de educação, cultura e esporte de inclusão. A gente também tem um projeto com a Emater na questão da preservação de nascentes. São aproximadamente 30 nascentes que foram identificadas no ano passado e foi feito um trabalho com os associados, que são os donos das terras. Então, a gente financiou os recursos materiais, a Emater entrou com a assessoria técnica e o associado com a nascente e com a consciência. Então, fez todo um preparo, um cuidado daquela nascente, um cercamento, a questão de reflorestamento, de recomposição da vegetação. E é legal a gente olhar para um estado que vem passando por crises climáticas, seja pela falta, pelo excesso de chuva nos últimos 4 ou 5 anos, né, de forma mais intensa, e a gente saber que pelo menos na nossa região um pouquinho que a gente pode fazer também faz parte da resiliência, né, e da nossa responsabilidade. Pois é, a gente vê uma história muito rica como a da Sicredi Pioneira, né, e com tantas ações que de uma certa forma ajudam a desenvolver um futuro melhor para todos, né? Como que tu imagina a instituição, né, Sicredi Pioneira, daqui a 50 anos? Primeiro eu quero estar vivo para ver. Quem sabe nós dois estejamos, né, Tomara. Larissa? Vamos cuidar. Trabalhar para isso. Vamos trabalhar para isso. Mas chegar bem velhinho e olhar para a Pioneira... eu vou te falar assim com toda a sinceridade, eu vejo muito além, eu vejo com 100, com 150, com 200 e muito em razão de um artigo que um amigo meu escreveu há alguns anos, refletindo sobre a propriedade da cooperativa, e o título do artigo dele é que a cooperativa não é dos sócios.
E ao ler o título foi algo que choca. Como assim? A gente se une e coloca uma cota, integraliza uma cota para ser sócio da cooperativa. E agora tu vem dizer que a cooperativa... Agora tu vem com essa conversa? Que conversa é essa? E a inspiração do título veio de uma visita que ele fez à Itália, no interior da Itália, numa comunidade bem pequena, que tem uma cooperativa de azeite de oliva. E é uma cooperativa centenária. E era uma comunidade que vivia de uma forma, assim, bacana, com uma qualidade de vida interessante, mas equilibrada. Não havia uma pobreza, mas também não havia luxo. Só que aquele azeite de oliva é um azeite caríssimo. E caminhando pela comunidade, eles foram visitar a cooperativa e descobriram um estoque enorme desse azeite. E ele perguntou para os membros da cooperativa, assim, vem cá, por que isso aqui tudo parado? Por que vocês não vendem isso tudo? Imagina a quantidade de dinheiro que tem aqui que vocês poderiam colocar na comunidade. Esse dinheiro é de vocês. E uma das pessoas respondeu que eles só tinham todo aquele estoque, toda aquela condição de vida, porque a geração anterior tinha constituído a cooperativa, tinha montado a cooperativa, preparado a cooperativa. De forma sustentável. De forma sustentável. E que toda a vida boa que eles tinham não foi por causa do trabalho deles, foi por causa da geração passada. E que era uma obrigação deles, como gratidão, como retribuição a essa geração passada, deixar isso também para a geração futura. Então a cooperativa não era deles, era das próximas gerações. E ler esse texto, Larissa, ao mesmo tempo em que eu tenho a possibilidade de presidir uma cooperativa de 122 anos, imagina que eu sou o 7º presidente na história da cooperativa, 6 já passaram pela cooperativa, quantos colaboradores, quantos associados, os fundadores já não existem mais. Os filhos deles também não. Mas nós temos netos de associados, bisnetos de associados que são sócios da Sicredi Pioneira e que têm muito orgulho de serem sócios da nossa cooperativa. E quando nasce uma criança na família, é muito comum, especialmente nas comunidades do interior, Morreuter, Linha Nova, Santa Maria do Herval, Presidente Lucena, crianças com 3, 4 dias de vida têm a certidão de nascimento já com o CPF. E o avô vai na agência e diz, eu quero associar o meu neto, porque o meu pai me associou quando eu tinha 3, 4, 5, 10 dias de vida. Olha só. Então são cargas geracionais muito fortes que existem na nossa cooperativa e nós precisamos ter essa consciência de que o que estamos fazendo e entregando hoje para os associados tem uma relação direta com o legado, né, do que nós vamos deixar para as gerações futuras. E eu acho que tanto a pandemia quanto a enchente só fizeram a gente refletir mais sobre isso, né? Foi um prazer te receber, Thiago. Eu agradeço demais a tua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, de contar um pouquinho mais dessa história maravilhosa da Sicredi Pioneira e dividir com a gente tanta coisa bacana, tanta história, tanto conhecimento. Eu que agradeço, um abraço a todos os ouvintes que nos acompanham. Vamos comemorar, já que a ONU declarou 2025 como Ano Internacional das Cooperativas, que a gente possa, por meio do cooperativismo, gerar cada vez mais impacto positivo na sociedade. A gente vai ficando por aqui com o Papo de Mercado. A gente volta na próxima segunda-feira com mais uma história inspiradora aqui na 105.3. Um beijo, até lá. Tchau, tchau. Você ouviu Papo de Mercado, todas as segundas, das 8 às 9 da noite.